Olá! Como vocês estão? Oi, oi, oi! Boa noite! Sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa live, mais uma live da nossa Maratona da Ansiedade. Como vocês estão? Estamos já aqui com a nossa convidada de hoje, minha colega psicóloga, abençoada Midian. Olá, meninas! Saliha, Nayane, Cristiane. Sejam bem-vindas, viu? Compartilha essa live com as pessoas que você ama, que você se importa. Clica nesse triângulozinho aqui embaixo para você compartilhar e para você trazer o maior número de pessoas aqui, para que elas também sejam abençoadas, que elas aprendam mais sobre depressão e ansiedade, tá bom? Ana Clara, Beatriz, sejam bem-vindas. Que bom ter vocês aqui, meninas. Fico muito honrada com a presença. Vou aqui chamar a para participar com a gente. Gente, teremos duas psicólogas hoje. Olha que coisa chique, não é? Deixa eu ver. Eu enviei a solicitação. Não é todo dia que a gente tem duas psicólogas juntas, não, viu? Deixa eu ver se deu certo. Deixa eu chamar ela de novo. Cadê? Aqui. Aí, vamos aguardar. Oi, Mari, boa noite. Bispa Wanda. Aí, tá dando certo. Oi, tudo bem? Oi, você. Tudo bem, agora deu certo, graças a Deus. O seu celular tá cortando um pouquinho, tá aqui, ó, na sua boca. É? Então, peraí. Se você puder baixar pra gente ver. Vamos ver aqui, peraí. Alessandra, tudo bem, meninas? Sejam bem-vindas. Hoje, olha, o nosso tema, ele é super Melhorou? atual. Ficou melhor agora. Agora dá pra ver melhor sabor. Seja bem-vinda, Midian, minha colega psicóloga, pastora também, não é? É uma honra ter você aqui, nós duas juntas, né? Para falarmos de um assunto tão importante, né? Que as pessoas estão sentindo, estão vivendo nesses dias. E eu acredito que essa live será muito esclarecedora, e vai abençoar muitas pessoas, não é verdade? Seja bem-vinda, quiser se apresentar, fique à vontade. Obrigada, viu? Eu queria falar a princípio, né, que é importante você definir, nós definirmos, né, o que é ansiedade, o que é depressão, porque as Uhum. pessoas têm muito esses termos e esses termos se misturam. Então, é importante, a princípio, que as pessoas tenham clareza do que é cada uma dessas questões, para até conseguir discernir nelas mesmas, né? Será que eu estou deprimida? Será que eu estou ansiosa? Ou será que eu estou as duas coisas, né? Uhum. Que a ansiedade é uma preocupação iminente e muito persistente. Preocupação com o futuro, preocupação com aqui e agora. É um sentimento de que alguma coisa vai dar errado o tempo todo, né? É um medo Uhum. muito grande, que a pessoa perde o controle, fica irritada, dá inquietude, dá até taquicardia, né? A pessoa fica extremamente nervosa e realmente sem controle sobre as suas emoções. Que é a depressão, né? Depressão é uma tristeza profunda, né? É diferente do luto, por exemplo, porque o luto, quando a gente perde alguém, a gente fica triste, fica pensando naquela pessoa e vem, em alguns momentos, essa sensação, né? Então, são ondas de tristeza, juntamente com memórias que você tem da pessoa que faleceu, e você tem muita tristeza. Naquele momento, tem um episódio depressivo? Não tem, porque o que difere um luto de uma depressão? A depressão tem uma baixa autoestima, a pessoa tem uma autoestima rebaixada, ela não se sente bem com ela mesma, né? E vem muito Uhum. sentimento de
Então, é uma tristeza imbuída de sentimento de culpa, né, e de uma autoestima rebaixada. Já o luto, não, você sente tristeza porque você realmente perdeu alguém. Isso é iminente e é natural que se sinta assim. Então, a pessoa não está deprimida, ela está apenas triste. Mas, se persistir o sintoma, né, por mais de 2 semanas, por mais de meses aí, e Uhum. se ela persistir atrapalhando as atividades dela, depois no cotidiano, aí sim cabe pensar que é uma depressão, né? Por exemplo, a ansiedade também, né? É normal a pessoa estar ansiosa por um teste que vai fazer por uma prova. É Uhum. normal a pessoa estar ansiosa e ela vai fazer uma entrevista de emprego. É natural. O que difere, então, a ansiedade de um transtorno de ansiedade? Né? O transtorno de ansiedade, o que difere, na verdade, os transtornos, seja de humor, como a depressão, como de ansiedade, é intensidade e frequência. Está Uhum. muito, está forte demais, e a frequência, né? Estou o tempo todo ansioso, estou o tempo todo deprimido, triste. Então, é isso que difere o que precisa de um tratamento do que é coisas naturais da vida, né? Do cotidiano. É verdade. É verdade. Eu acredito muito assim que é como você mesmo falou. Muitas pessoas não sabem, né, o que estão sentindo, tudo fala assim, ah, eu tô ansioso, mas será que tá mesmo ansioso, né? Ah, eu tô com depressão, será mesmo que está com depressão, né? E eu gosto muito de falar sobre a ansiedade de uma forma também assim. Existe tanto ansiedade que ela é saudável quanto a não saudável, né? E as pessoas costumam falar, achar que é só algo que não é bom. Mas a ansiedade, ela pode tanto nos impulsionar, que foi o caso da nossa live de ontem, uma empresária que está usando esse momento, né, de ansiedade, ela está usando esse momento para produzir, para criar, para inovar. Então, a ansiedade, ela pode tanto te levar à ação, não, peraí que eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso, né, ou ela pode te paralisar, né? E quando essa ansiedade paralisa a gente, aí que é o perigo, né? E aí que vem os transtornos aí, vários transtornos de ansiedade, como por exemplo, assim, eu gosto muito de falar, gente, vocês que já me acompanham, de uma forma bem assim simples para que todo mundo entenda, né? Mas existem vários transtornos de ansiedade, como por exemplo, eu até anotei aqui para não esquecer. Agorafobia, tem o pânico, tem a TAG, que é porque a pessoa sente uma ansiedade por tudo. Tudo causa ansiedade nela, né? Ansiedade de separação. Muitas crianças sentem essa ansiedade de separação. Eu mesmo atendi uma criança que ela não conseguia ir para a escola. A Midian conhece muito sobre esse ambiente, né, escolar. E esse meu paciente não queria ir para a escola porque ele não queria sair de perto da mãe. Então era um sofrimento intenso para essa criança, né? E a ansiedade geralmente também, ela vem cheia de cargas de pensamentos negativos, como se a pessoa não fosse dar conta das coisas, medo de ser avaliado. Ah, será que vão gostar de mim? Será que vai dar certo, né? Então tem essa série de pensamentos aqui que nós vamos continuar já já. Deixa eu ir lendo aqui algumas perguntas, Midian, porque senão vai rolando e a gente não vai ver. A gente vai continuando. Peraí. Cadê o. Tem uma pessoa falando aqui que estava sem áudio, mas acho que já voltou. Então, dependendo do contexto, a ansiedade pode ser ruim? Pode ser ruim, sim, né? Como eu acabei de falar, a ansiedade pode ser ruim quando ela te paralisa, não é, Mediana? Quando ela te encarcera, Na né? verdade, todo sentimento, né, ele não é nem positivo nem negativo, ele é apenas sentimento. O que difere é o que você faz com isso, de que forma que você canaliza a sua emoção, né? Como você falou, a ansiedade pode ser canalizada para o bem, para Uhum. frutificar, para crescer. É uma ansiedade até natural, inerente ao ser humano, porque ela te impulsiona, é uma pulsão de vida que está inerente à ansiedade. Agora, quando vai para a pulsão de morte, quando paralisa, ou então quando paralisa é mais depressão, mas quando a ansiedade ela te deixa sem energia, de tanto que você desgasta, nem pensar naquilo, você Uhum. fica sem produzir, você fica irritado. E é engraçado, o tema até assim, né? A ansiedade causa depressão. Na verdade, uma pode causar a outra. Se a Uhum. pessoa
tão ansiosa que ela está, de tão temerosa com o futuro, ela gasta tanta energia, que ela pode ficar embotada afetivamente, pode dar uma apatia e transformar em depressão. Por É outro verdade. lado, se a pessoa, de tão deprimida que ela está, de tão desmotivada com a vida, de tão apática para as questões, porque a depressão não é só tristeza, é também apatia. Tem pessoas que nem estão Uhum. só apáticas, não sentem nada, parece que estão embotadas mesmo Sim. afetivamente. Não tem prazer em fazer nada, não tem prazer, sabe do motivo, sabe que precisa, por exemplo, uma mãe sabe que precisa cuidar do filho, ama aquele filho de paixão, mas não tem energia, não tem Sim. motivação, não tem sentido para fazer aquilo. É, Então, se for frequente, persistente, essa ansiedade, essa depressão pode causar um quadro ansioso, né? sim. Então, uma está inerente à outra muitas vezes. Por isso que quando a gente trata, e precisa de tratamento nesse caso, né? Tanto medicamentoso como terapêutico, geralmente a pessoa toma antidepressivo, mesmo para ansiedade, né? Uhum. Ansiolítico e também depressivo, para ansiedade e para depressão. E às vezes elas se misturam, mas é importante saber a causa de cada uma e investigar o porquê que se tornou, né? O que levou a pessoa a se tornar depressiva, o que levou a pessoa a se tornar ansiosa, para tratar a causa. Porque E senão você fica só no sintoma, não é é? verdade. E eu penso que o que difere também a depressão da ansiedade é assim. A ansiedade, a pessoa tem medo de morrer, tem medo de dar um ataque cardíaco, bate o coração, você falou até do transtorno fóbico, né? Aí da fobia, da ataque de pânico, porque a pessoa está lá, com medo de morrer. A depressão, você tem vontade de morrer. Uhum. Na ansiedade, você teme a morte. Na Uhum. depressão, você quer a morte, você deseja a morte. Né? Uhum. Outra situação é que na ansiedade você tem inquietude, você se movimenta o tempo todo. Na depressão você tem apatia e tristeza. Aham. Eu costumo dizer que a ansiedade é excesso de futuro. Você pensa no futuro e Uhum. está lá. Futuro e pensando no que vai acontecer no futuro, isso te esgota. A Uhum. depressão é excesso. É verdade. Geralmente, quem tem depressão está com o passado mal resolvido, tá com. Eu Sim. costumo também. Costumo não, estudos dizem, né? Que geralmente o deprimido tem uma raiva contida, tem algum episódio de raiva, de sentimento de culpa, de raiva de si mesmo ou de alguém, e foi Uhum. acumulando sentimentos que não saíram de alguma forma, né, Aline? Não foram Isso. extravasados, não foram permitidos Trabalhado, serem né? foram liberados, né, trabalhados da forma correta, ficaram ali embotados, ficaram ali como energia, e como energia tem que sair de alguma forma. Tem. Sentimento é energia, não É é? Então, se verdade. não sai de maneira positiva e se não sai num trabalho terapêutico, vai sair numa doença, num sintoma, Isso. em algo que vai ser devastador, às vezes, para o ser humano, porque o depressivo, ele tem pensamento suicida, não é? Então, isso é muito forte no ser humano, né? Então, você que está aí assistindo, que passa na sua cabeça pensamentos suicidas, se você está sem um humor adequado, né? Tá com oscilação de humor, se você não está comendo direito, dormindo direito, é importante analisar. Será que eu É. estou depressivo, né? E não pôr depressão em tudo, porque às vezes a gente costuma dizer, tá triste? Ah, tá deprê. Não, tá É. triste. É verdade. E assim, a depressão, gente, ela nem sempre ela tem aquela cara, né? Por exemplo, pode ter uma pessoa, uma mulher, você tá achando ela bonita, ela bem vestida, e ela pode estar com depressão. E você nem sabe que ela tá, né? Então, assim, às vezes assim, a pessoa pensa, não, porque o depressivo ele fica chorando o dia todo, ele fica na cama, é uma pessoa ali, né, largada, nem sempre essa pessoa vai estar assim. E é muito importante quando alguém da sua família, você vê que ela está perdendo a vontade de fazer as coisas, né? Uma característica muito forte é a pessoa gostava de fazer aquelas atividades, tinha prazer no seu trabalho, por exemplo, e de repente ela não tem prazer mais naquelas coisas que ela mais gostava, já liga a anteninha aí porque tem alguma coisa aí que não está legal, né? Tá Isso. comendo demais agora nessa quarentena, tá comendo horrores, tá preocupado com a vida, tá com uma perspectiva ruim do futuro. Meu Deus, eu acho que as coisas não vão dar certo. Alteração do Ou apetite, ou comendo de menos, né? Oi?
Ou com menos de menos. Ou Eu falei comendo isso. menos, não tá conseguindo dormir, tá perdendo sono, ou dormindo demais também, que é uma fuga aí, né? Então, são alguns sintomas que você pode ficar aí alerta em você e no seu próximo, né? Porque nessa pandemia aqui, ó, até o seu marido querido aí, é normal a ansiedade nesse tempo de pandemia, né? Quem não, né? Quem não está ansioso, ansiosa, né, Lidiane? Tá todo mundo em algum grau maior ou menor, a gente sente em algum momento essa ansiedade, né? Agora cabe a nós procurar fazer a gestão dessa ansiedade, porque se eu não faço a gestão desses pensamentos perturbadores, a ansiedade ela é a portinha para a depressão. Eu caio numa depressão, né? Vamos falar mais disso já já. Ó, laços flor de fita, tá perguntando aqui, Midian. Você tocou em luto lá no início. É comum a ansiedade aumentar após o luto? O que você pode falar para ela? Sim, é como a ansiedade aumentar, a depressão, assim, sentir aparente ansiedade e aparente depressão. Na verdade, é um estado naquele momento de ansiedade e depressão, mas não é uma depressão, ansiedade em si, não é uma Uhum. doença. Instaurou-se ali naquele momento porque é um estado normal mesmo. A pessoa vai sentir, Sim. perdeu, vai É. sentir e deve se permitir sentir e deve se permitir sofrer. O que que vai diferir de uma doença, né? De pensar, nossa, isso aqui está ficando patológico. Como eu falei, frequência e intensidade. Então, deu Uhum. 4 meses que perdeu alguém e a pessoa continua nesse estado, há de se investigar. Será que já não passou por um quadro ansioso, por um quadro depressivo? Né? Porque Uhum. muitas pessoas até evitam de viver algumas coisas por medo de ficar doente. Por exemplo, agora a pandemia. É normal estarmos ansiosos. Se Uhum. nós sairmos da pandemia e aí continuarmos ansiosos, aí sim a gente tem que parar e pensar: opa, posso estar adoecendo. Mas enquanto estivermos nela e tivermos alguns quadros de ansiedade, né, é natural, porque é um momento ímpar que nós estamos vivendo e, naturalmente falando, as coisas estão difíceis. Naturalmente falando, tem gente perdendo emprego, tem gente passando fome. Então, é um quadro natural que vai gerar isso na gente. E tem pessoa que quer estar super bem na quarentena, tô light. Não, pode estar. Se permita estar É, triste às vezes, permita sim. ficar ansioso. Só que tem que ressignificar, né, Aline? Como você falou. Se permita, mas faça a gestão. Opa, Isso. eu tô assim. Tem pessoas que reprimem a emoção e não se fala disso, e não se sente, não tenta se vivenciar esse momento. E aí reprime. É E como eu verdade. falei anteriormente, a depressão geralmente se dá, não é sempre, tá? Em alguns momentos se dá a depressão por sentimentos reprimidos, por não ter sido Uhum. dito, por não ter sido É. sentido da forma correta, não é? E aí Sim. vem de alguma forma para o lado fisiológico, porque a depressão pode até ser bioquímica. Tem depressões Sim. bioquímicas. Sim. É Precisa, às verdade. vezes, de medicamento, não é? E a Sim, pessoa sim. se culpa muito porque não consegue sair disso. E assim, eu digo, né, quem está deprimido e que vê que é uma situação muito séria, que está com pensamento suicida, às vezes não tem nem a vontade de procurar ajuda. Sim, Então, eu verdade. peço que quem acompanha pessoas que estão em estado de depressão, que essa pessoa, que esse cuidador, que essa pessoa que está próxima, ajude esse deprimido e busque ajuda por ele, ajude ele a buscar ajuda. Porque É, às vezes nem ajuda ele consegue buscar. porque a pessoa tá tão desanimada com tudo, ela não acredita em nada, ela acha que nada vai solucionar aquele problema dela, que ela não procura. E ainda há aquele preconceito de algumas pessoas, né, com psiquiatra, eu vou tomar remédio, eu não sou doido, eu não vou não sei o quê, né? Só que a gente precisa entender que não é doido que toma remédio, né? Muitas vezes o que você precisa é de uma medicação que ela vai ser passada exclusivamente ali para o seu caso, a dose e tudo mais. E aquilo pode, e essa medicação, esse remedinho pode ser a bênção da sua vida, né? Agora É, lembrando que se eu tomo medicação, eu preciso fazer psicoterapia também, porque a medicação não vai, gente, atuar na sua forma de enfrentar a vida. Ela não vai atuar na sua forma de fazer a gestão dos seus pensamentos. Não.
né? Ele não atua ali. E isso você aprende com a psicoterapia. A lidar com, se caso for a sua família, com o seu marido, com a sua esposa, às vezes com o seu trabalho que está muito difícil, né? Com as suas dores. É a psicoterapia que vai te ajudar. Então, o casamento da psiquiatria com a psicoterapia, com o psicólogo, né? Com a psicoterapia, é fundamental para o tratamento É. da depressão e, em muitos casos, da ansiedade também, dependendo do caso. Mas nem todo mundo precisa de medicação. Nem todo mundo Sim. precisa, né? Mas alguns precisam e ficam resistentes. E eu penso Sim. que se é algo bioquímico também, além do emocional, precisa de uma medicação, porque se é químico, se é falta de serotonina, se é falta de Isso. noradrenalina, a medicação vai trazer isso à tona, esses componentes, essas substâncias, esses hormônios que estão faltando para Uhum. regular o seu organismo. Então, Isso. não dá para fugir disso. Se há um diagnóstico de medicação, aceite esse diagnóstico. Busque uma outra opinião, né? Para checar mesmo. E se realmente confirmar, busque. Porque, como você falou, né? A terapia vai na causa, vai resolver a causa. Mas precisa também resolver o sintoma. Porque enquanto está Sim. resolvendo a causa aqui, o sintoma tem que melhorar aqui. Porque se o sintoma não melhorar, a pessoa está em tratamento, mas ela pode suicidar. Ela pode ter Sim. um pico alto, ela pode ter um estresse muito forte, então tem que tratar as duas, tanto a causa quanto o sintoma, né, É, para poder equilibrar e regular o organismo. e também, assim, eu vejo muito nos meus pacientes que eu atendo, muitas vezes eu passo algumas tarefas para casa para eles, para que eles se conheçam, né? Para que eles observem o que eles estão pensando, o que eles estão agindo, mas se a pessoa está tão depressiva, se ela está tão desanimada, ela não vai fazer nada, ela não vai cumprir nada daquilo que eu estou propondo para ela. Então, realmente, as pessoas precisam se conhecer, parar para se olhar, buscar profissionais que você acredita, que você confia, que vai cuidar de você mesmo para que você se entregue também, né? Não é assim qualquer pessoa que você vai entregando as suas emoções, né, o seu corpo para ser cuidado também não. Tomem cuidado com isso. É, a Até uma Maria. pergunta. Ai, Oi? desculpa. Uma perguntinha ali, rapidinho, deixa eu responder. Até foi falado isso antes, mas bom reforçar. Se a ansiedade, que limite que tem a ansiedade positiva da negativa, qual que é a diferença disso? Então, como foi falado, é a frequência e a intensidade. Se eu estou ansiosa para fazer uma prova, se eu estou ansiosa para progredir, mas isso não me tira um sono, não me afeta a memória, não me fadiga, não me deixa irritada, me deixa só assim, preparada, alerta, mas não irritada, não me tira o apetite ou não me aumenta o apetite, não me desregula, ok. Se Uhum. desregula, tira o sono, se a frequência é muito grande, se toda hora eu estou pensando nisso, né? Se a intensidade é forte, aquilo está me dando taquicardia, está me dando sudorese, está me dando pensamentos ruins, aí é o ponto, né? Aí tem que parar e pensar, opa, está me prejudicando. Se prejudica nas atividades cotidianas, né? No dia a dia da pessoa, é o caso a se pensar. Preciso de ajuda, preciso de regular essa ansiedade. É, você está respondendo aqui o Bispo Tony, né? Ele perguntou. E a outra pergunta dele, assim, que eu também achei muito interessante é: ou seria melhor não ficar ansioso, né? Seria melhor não ficar ansioso, não ficar com essa preocupação exagerada. Seria melhor não ficar tão preocupado. Mas como fazer isso? Não é tão simples, né? A gente falar assim, não fica preocupado, né? Tem muitas perguntas aqui. Como que eu ajudo uma pessoa ansiosa? Gente, existem ferramentas para isso para a própria pessoa aplicar nela mesmo. No meu caso, eu trabalho assim com várias ferramentas que eu ensino as pessoas. Uma delas que eu vou falar aqui para vocês é uma ferramenta em que você vai observar o seu pensamento. Que tipo de pensamento que está vindo aí? Ai, mas e se não der certo? Por exemplo. Ai, se essa pandemia não acabar, né? É um pensamento que causa essa ansiedade. O primeiro passo é você questionar esse pensamento. Mas espera aí, será mesmo, né, que isso tudo não vai acabar? Será mesmo que eu não vou conseguir viver uma vida em paz depois disso tudo? A gente precisa aprender a questionar os nossos pensamentos perturbadores. Porque o que acontece? Os pensamentos, eles têm um poder muito grande sobre nós.
Se nós acreditamos naquele pensamento que nada vai dar certo, que eu vou perder dinheiro, que nada, sabe, que eu nunca mais vou conseguir um trabalho, o que, que vai acontecer comigo? Eu vou ficar angustiada, porque aquilo que eu penso me faz sentir e me faz entrar em ação. Então eu vou ficar angustiada, eu vou perder a esperança, eu vou ficar preocupada demais. Aí vem aquela respiração, aquele ataque cardíaco, que são os sintomas da ansiedade. Eu não vou conseguir dormir porque eu tô tão preocupado. Então eu vou questionar. Mas será mesmo, gente? Por que? Mas, sabe, questiona. Não acredita nesses pensamentos perturbadores. A gente precisa buscar sempre um pensamento que vá rebater a esses pensamentos que vêm para perturbar a gente, né? Então eu vou questionar eles, eu vou criticar esses pensamentos que vêm para me perturbar e eu vou decidir algo positivo sobre esse pensamento. Como, por exemplo, eu decido descansar, eu decido usar esse momento aqui de quarentena para poder estudar mais, para afiar o meu machado. Quem já ouviu essa expressão de afiar o machado, né? Para estudar mais, para me capacitar mais, para quando as coisas voltarem ao normal, eu ser mais produtivo, eu conseguir fazer coisas diferentes. Então, eu preciso decidir algo positivo em cima desses pensamentos que vêm perturbar a gente. Porque se eu não aprender a rebater esses pensamentos, eu vou acreditar e eles vão me engolir, né? E se eles me engolem, eu acabo morrendo e acabo caminhando para uma depressão também, certo? Uhum. E se a pessoa não consegue fazer isso sozinho, né, Aline? Buscar ajuda, né? Tem profissionais bons que podem ajudar. Tem até uma passagem, até da Bíblia, que reflete tudo isso que você falou. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. A nossa mente tem que estar constantemente renovada, né? Transformada pela renovação. Então, a gente só transforma quando o nosso modo de pensar a respeito do outro, de nós mesmos, da situação, é renovado. Então, estamos na pandemia? Estamos. De que forma que eu posso pensar essa pandemia? Que pensamentos que eu posso trazer em relação a essa pandemia? Pensamentos de frustração, de morte, de que vai dar errado, de que não vamos sair disso? Ou eu vou decidir pensar que isso vai servir de mola propulsora para eu crescer, de que isso vai fazer com que eu invista na minha família, com que eu invista mais em mim mesmo, com que eu reflita sobre quem eu sou, né? Por que está acontecendo isso? Para quê, na verdade, né? O porquê, para que está acontecendo, o que está exigindo de mim, o porquê, qual que é o propósito. Se a nossa vida tem propósito, né? Eu estou aqui com propósito, eu vou tentar descobrir qual que é o meu propósito de vida e vou renovar minha mente sempre que possível. A mente não pode, até tem aquela frasinha, né? Que é um popular, mas ela até faz sentido, que mente vazia, oficina do diabo. Se a sua mente está vazia ou se a sua mente está muito cheia, vai dar problema. Tudo que é excesso, né? Muito vazia ou muito cheia. Tudo que é excesso, até falaram aí uma hora aí, que tudo que é excesso é ruim. É mesmo, tem que ter o equilíbrio. Então, você tem que pensar naquilo que é produtivo, pensar no que é bom, no que é agradável, no que vai te acrescentar e edificar. É verdade. Eu tô lendo aqui os comentários para fazer as perguntas. Aqui. Cadê? Perdi os comentários aqui. A Mariana tinha falado aqui antes que ela estava com muita ansiedade, e a ansiedade levou ela à tristeza e à depressão, né? A Mari falou, e isso é uma verdade mesmo. Deixa eu ver aqui. Se não pensarmos positivos, nós adoeceremos, né, Aline? E é verdade. A gente precisa sempre rebater um pensamento negativo. Tem uma ferramenta também que ela é muito assim, ó. Você tem um pensamento destrutivo, negativo, medo, você precisa pensar em 3 formas positivas para neutralizar esse pensamento, né? Você precisa buscar aprendizado também. Gente, isso é uma lição para a vida. Você está passando por um momento difícil agora. Tem muita gente temendo aí. Enem, concurso. Eu tenho paciente que está estudando há anos para concurso e agora não sabe nem se vai ter, né? Enem, disseram que vai ter aí.
mas eu tô aí me preparando, meu Deus, o que que eu faço, né? Será que vai? Será que não vai? Você está passando por um momento difícil também. Muita gente, cada um na sua área aí. Você precisa pensar três formas. O que que você pode aprender com esse momento difícil aqui de pandemia? Seja de emprego que você perdeu, seja qual for o seu problema. Você precisa aprender com esse momento que você está passando aqui. Porque se você não olhar para esse momento de ansiedade coletiva mesmo, como uma visão de aprender, de crescer, você realmente tem uma tendência muito grande a cair em algum transtorno de ansiedade ou de depressão. Tudo na nossa vida, eu acredito muito nisso e falo, tem um propósito. Eu acredito muito. Tem um propósito muito grande nas nossas dores. Eu olho muito assim para minha vida, né? Aparece algum problema, alguma dor, eu já vou buscando Deus, o que que eu preciso aprender aqui? E tendo esse olhar de crescimento, porque se a gente olhar para as nossas dores apenas como, ai, Deus esqueceu de mim, Deus não me ama, né? Como muitas pessoas acabam pensando, nós realmente não suportamos o fardo que é viver neste mundo, né? Teve até uma pessoa que colocou aqui, que eu não sei quem foi, que tentou suicídio, porque a pessoa, às vezes, ela tá tão sobrecarregada, ela tá com uma visão tão assim, achando que não tem mais solução, que aquilo ali vai durar para sempre, que ela entra num processo assim de desespero. Ela fica É, aprisionada, né, em um único tipo de pensamento, ela não vê saída. E aí essas pessoas muitas vezes perdem a vontade até de viver. E nós precisamos é. cuidar, né? Mas eu costumo fazer até analogia, né? Tem pessoas que ficam obesas, mórbidas e tudo, e muitas delas, sem a cirurgia bariátrica, conseguem, com um treino na academia e com uma alimentação saudável, voltar ao peso, emagrecer 40 quilos, 50 quilos. Eu já vi pessoas emagrecendo 60 quilos sem a cirurgia. Por treino, por disposição. Assim, a emoção. Nós não somos criados para treinar a emoção. Nós não somos habilitados a treinar nossa emoção desde pequenos. Então, cabe agora o treino da emoção. Assim como você vai na academia e treina, assim como você estuda para o Enem e vai lá e martela aquele aprendizado até ter isso solidificado, assim também são os pensamentos. Se você treinar o pensamento, treinar a emoção, você vai chegar num patamar em que vai ser hábito. Se torna um hábito você dar respostas mais assertivas, porque está treinando, está treinado, né? É como se fosse um ressignificado mesmo, uma remodelação desse pensamento. Não é uma gestão mesmo, como você falou, do pensamento. Então, então já pense isso. Espera aí, eu estou muito ansioso. Antes que eu entre numa depressão, porque a pessoa ansiosa entra numa depressão quando ela, de tanto desgaste, abaixa, a estima dela baixa, aí ela se sente incapaz de lutar contra isso e aí se torna depressiva. Então, antes disso acontecer e você entrar numa depressão, busque ajuda, busque treinar as emoções. Ai, não sei como fazer. Busque profissionais que vão te ajudar. Ah, eu estou desesperado. Busque alguém para poder desabafar esse desespero, alguém que possa realmente ajudá-lo, né, a sair dessa situação. É verdade. A Aline está falando aqui, ó. Estamos tirando a medicação do meu pai porque ele dormia muito. Melhorou muito, mas agora chora muito. Temos que voltar ao psiquiatra? Quem é que tá tirando, Aline? É vocês por conta própria que tá tirando a medicação do pai? Se for, não pode, não é assim. Vocês precisam voltar ao psiquiatra, o psiquiatra que vai tirando aos pouquinhos, se ele perceber que é o melhor. E aí ele vai tirando, é um desmame que é chamado, e aí ele vai acompanhando o seu pai. Então, se vocês tiraram e seu pai tá chorando muito, precisa sim voltar ao psiquiatra, sim, urgentemente, não é, Midian? Sim, Concorda? Sou concordo. muito ansiosa, me cobro muito no serviço para que dê certo, para ajudar as pessoas, mas às vezes não dá certo. E as pessoas não reconhecem, falam coisas que machucam e eu me fecho e choro. A Ludiana. Ludiana, você precisa aprender a fazer a gestão das suas emoções, porque tem muitas pessoas que são também hipersensíveis, né? Qualquer coisa, qualquer assim, às vezes uma cara fechada, uma fala de uma pessoa, a pessoa já se fecha, já se machuca, já se dói, e aí ela começa a pensar que ela não é aceita, que ela não é querida, que ela não é
aprovada, né? Isso aí faz parte de uma ansiedade, talvez de uma autoestima que precisa ser trabalhada. Então, precisa se cuidar, aprender a blindar também as suas emoções, a proteger suas emoções para alguns tipos de ataque que tem dentro de trabalho mesmo, para que você não sofra tanto, porque senão você vai sofrer muito e esse sofrimento excessivo pode te levar à depressão também, Uhum, né? uhum. Vamos ver o que mais aqui, né? Ela diz que acaba comendo mais a laços de flor de fita e estou mais irritada. Pode ser sintoma de ansiedade? O que você acha, Midian? Então, voltando a falar, tem que ver a frequência e a intensidade. Sempre isso, frequência e intensidade. Aumentou demais a frequência, né, do que ele está fazendo, aumentou demais a intensidade, é um caso a investigar, porque ninguém muda um comportamento de forma abrupta sem uma causa, né? Então, eu durmo bem, de repente eu não estou dormindo nada, estou com insônia, tem que investigar. E isso é frequente? Tem mais, por exemplo, ansiedade, né? Para detectar uma ansiedade tem que ter um tempo de 2, 3 meses, né? O CID dá até 6 meses. A depressão, 2 semanas, se não for luto, se for uma causa assim, natural, sem luto, sem nada, se em 2 semanas um sintoma frequente, persistente, tem que investigar. Alguma coisa está aí, né? Se é uma semana, agora em pandemia, é difícil detectar isso, porque agora na pandemia as emoções estão afloradas, né? Tá tudo muito diferente. Você está distanciado da sociedade, muitos estão sem emprego ou na iminência de perder o emprego. Então, essas situações naturais têm colaborado para que isso aumente. Então, está difícil mensurar, nesse momento de pandemia, se há uma depressão. Precisamos sair disso para saber se é uma depressão ou uma ansiedade. Mas, se está muito frequente, está tirando o seu norte, está deixando você desequilibrado, há de se buscar ajuda. E tem ajudas online, né? Se você não quer Sim, presencial. é. Tem um tanto Ah, de hoje, ajuda aí que você hoje, pode. graças a Deus, tá muito bom. E ela fala assim: a médica tirou meu ansiolítico, trocou e parece que estou mais irritada. Você precisa voltar na sua médica? Porque o remédio, gente, ele é assim, ó, não é tomou e deu certo na hora, não. Ele precisa ser ajustado, às vezes, a dose, ou trocar aquela medicação. Então, se você tá, se a médica trocou seu ansiolítico, você tá mais nervosa, você precisa falar para ela. E a Aline, Midian, falou que ela que eles que estão tirando a medicação por conta própria do pai mesmo, né? Então, a Ali. Aline quer falar alguma coisa para a Aline? Então, é porque assim, realmente, quando a gente. Porque a questão, quando entra pai e mãe, vira uma questão muito emocional. Então, se a gente vê que o pai e a mãe precisam de um ajuste, a gente mesmo inconscientemente toma algumas atitudes, mas muito levado pela emoção do que propriamente pela Sim. razão, né? Então, eles estão querendo agir para o bem, a intenção é boa. Porém, medicação é o médico que medica ou o médico que tira. Ou ele prescreve ou ele tira. Ninguém mais pode fazer isso. Nem nós, psicólogos, podemos prescrever medicação. A gente prescrever diagnóstico, a gente faz anamnese, a gente pode, né? A gente prescreve tratamento psicológico. A gente mexe com mente, com emoção. Quem mexe com o corpo, com o físico, com o fisiológico, bioquímico, chama-se médico. No caso de bioquímico da mente, psiquiatra, não é? Então, cada médico na sua especificidade, na sua especialidade. Então, com certeza foi um psiquiatra que medicou o ansiolítico, né? Porque é ele quem medica, então tem que ir nele e ver. Só que tem psiquiatras e psiquiatras, né? E eu vejo alguns psiquiatras na linha muito medicamentosa e Uhum. pouco terapêutica. Tem psiquiatras, às vezes, que nem concorda com a terapia. Então, a gente tem que ver também isso, e se achar que tem alguma falha nessa prescrição, em vez de tirar o medicamento, muda de psiquiatra. Busca uma Isso, outra opinião, busca referências, porque tem sim, muito psiquiatra bom no mercado e psicoterapia anda junto com psiquiatria em termos de transtorno de ansiedade, transtorno de humor. Tem é que andar verdade. junto, é casadinho. Então, um psiquiatra bom, que tem esse equilíbrio, ele sabe disso e recomenda isso, inclusive. Como um psicólogo bom também, não vai deixar o paciente só em tratamento terapêutico, se ele Sim. percebe
que tem uma causa biológica embutida. Ele vai Sim, também prescrever o psiquiatra, né? é verdade. É um caminho de mão dupla, na verdade. E, inclusive, gente, eu assim, eu gosto muito de psiquiatras, como você falou, que acreditam no nosso trabalho, né, do psicólogo, indicam o nosso trabalho e até tem alguns que indicam outras alternativas, assim, outras questões, igual tem uma psiquiatra que eu gosto muito dela, que ela indica às vezes alguns óleos essenciais, sabe? Ela indica algumas questões assim alternativas, só que comprovadas cientificamente que realmente funcionam, para que não fique só ali naquele remédio, né? Então, Sim. realmente assim, é muito importante você procurar um profissional que olha você como um todo, não só como um cérebro, né? Mas como emoções, né? Corpo, alma e espírito, né? Porque na verdade uma coisa está ligada à outra também. Quer Um falar? ser não, assim, ver você como um ser biopsicossocial, não É, é? Um ser integrado. e você sabe que assim, até aumentaram a Organização Mundial da Saúde, eu amo falar isso, ela considera a parte espiritual também, né? Ela considera, nós somos seres biopsíquicos, só espirituais também, porque ela já considera que a parte da espiritualidade interfere muito na nossa qualidade de vida. Então, isso é maravilhoso, né? Porque as pessoas que têm fé são pessoas que podem ter uma saúde melhor também, porque elas acreditam, né? Elas buscam, elas têm aquela positividade também, assim, e isso ajuda muito. A Robélia tá Inclusive, falando. Oi? Pode falar. os médicos, né, têm prescrito para o paciente deles, médico, esse CRM, tem prescrito para os pacientes deles é, a, o relaxamento, né, e a intuição, às vezes a yoga, mas e que tudo isso indica que também uma boa prece te alivia. A Com prece, a certeza, oração, com constatado certeza. neurologicamente que há sinapses do nosso cérebro que são ativadas para trazer relaxamento quando nós estamos em estado de meditação. O que é E meditação? É a oração, é a prece também, não é? a Não é só uma yoga, refletir, né? Você se também se aquietar. render, aquietar a alma e o espírito, né? Porque nós somos corpo, alma e espírito. E a ciência tem se rendido a isso. Tem, aos poucos, né? A ciência e alguns médicos, alguns cientistas têm se rendido a essa espiritualidade que também é importante ser nutrida, Sim, ser alimentada. Então, sim, como a gente disse, né? Buscar a psicoterapia, sim, buscar o tratamento medicamentoso, sim, se preciso for, mas buscar uma espiritualidade fortalecida, buscar fortalecer o espírito, né? Através da prece, como você falou, da fé, de ter propósito de vida, espiritualmente falando também, por que que eu estou aqui, qual que é a sim, minha missão, né? O sim. que que eu estou para fazer, o que que eu quero só produzir bens, ou eu quero ser do bem também, né? Eu quero fazer a diferença, quais são meus talentos, né? Para que que eu estou aqui? Quando a gente tem propósito de vida, isso dá punção de vida também, né? O propósito te impulsiona a buscar viver melhor. O propósito te Sim, impulsiona a sair das suas crises, a sair sim. do seu estado de convalescência, do seu estado de inércia, né? Você, opa, não quero isso para mim, vou sair disso. E também ajuda esse propósito, ajuda você a encarar as dores da sua vida de uma outra forma, porque você passa a entender que tudo aquilo que você passa na sua vida, aquilo que você vive, tem um propósito, né? E é bíblico, né? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você ama a Deus, tudo que acontece na sua vida tem um propósito para o seu bem. E se eu olho as minhas dores hoje, a sua dificuldade que você está passando, se você olha ela como um propósito para o seu bem, para um crescimento, para um aprendizado, você não fica olhando para a dor, você olha para o crescimento, né? E você enxerga que isso tem a ver com o propósito da sua vida. Porque por que muitas pessoas desistem da vida? Porque elas não enxergam propósito naquele momento difícil que elas estão passando. Se eu não enxergar propósito nesse momento difícil, eu não vou querer viver mais. Mas se eu entender que não, Deus está no controle da minha vida e tudo isso que eu estou passando aqui tem um propósito, eu vou me encher de energia, né? Eu vou querer continuar a vida.
que é algo muito legal que a Robélia está falando. Ah, fale mais sobre isso, sobre gestão da emoção, quero aprender mais sobre esse tema. Já que você tocou no assunto, Robélia, eu vou falar aqui em primeira mão, que eu acho que ainda não está nem passando aí para vocês. Eu vou abrir um workshop gratuito agora, final de maio, para ensinar você a controlar a ansiedade e fazer a gestão das suas emoções. Então, fica ligadinho aí. Final de maio agora, teremos workshop para que você aprenda a fazer a gestão das suas emoções, tá bom? Tem mais perguntinhas? Pode falar. Você falou aí. Ah, desculpa. Você falou aí do versículo, em todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Só cooperam para o bem de quem ama a Deus. Tem uma condição aí nesse versículo. Só que se a pessoa não se ama, não se enxerga, não se valoriza, dificilmente ela ama a Deus. Por isso que às vezes as coisas não cooperam para o bem dela. Porque ela não consegue sentir o amor de Deus, amar a Deus de forma profunda e genuína. Diz que ama, mas na hora da prática não tem como desenvolver esse amor, porque nem a ela se ama, né? Nem o outro que ela consegue amar. Se ela não consegue amar o outro, não consegue amar a si, que é pessoas reais, como é que ela vai amar alguém que ela não enxerga? Então, consequentemente, as coisas não vão contribuir para o bem dela, porque ela não está bem, ela não está no centro dela. Então, cultivar o amor a Deus e dizer assim, Deus, que eu possa me amar como o Senhor me ama, e que eu possa te amar como o Senhor realmente merece, né? Como o Senhor é digno, porque tudo tem propósito e eu quero que a minha vida contribua. É como Lady Murphy, né? Se você tem pessoas que falam assim, ah, minha vida é uma Lady Murphy. Mas por quê? Porque ela está sentindo que não vai dar certo. Ela já está indo na condição de dar errado. Ela já está prevendo que não vai dar certo. Acreditando, então, né, que não vai dar certo. Já determinou aquilo para ela, já predeterminou e vai acontecer, né? Tem outra frase que diz assim, que aquilo que você teme, geralmente sobrevém. Você teme tanto, que sobrevém. Mas, em contraparte, tem uma outra situação que 95% das coisas que você teme é científico, é comprovado cientificamente. 95% dos pensamentos que você tem, ai, não vai dar certo, não se cumprem. 95%, só 5% se cumprem. Então, se você pensar que você está pensando em 100%, de 100%, 95% dos ruins aí, né? Dos catastróficos, não vão se cumprir, isso também te dá uma perspectiva de futuro melhor. Opa, é da minha cabeça. Sou eu que estou pensando. É o meu corpo que está nutrindo isso. Não é real. É irreal de acordo com a minha fantasia, com o meu pensamento, e não com o real, né? Então, idealizar menos, né? A gente cria muita coisa, a nossa mente, nossos pensamentos são virtuais. A gente inventa, a gente cria. Você acredita em muitas coisas que não existem, né? E acaba causando o caos mesmo aí na sua vida, na sua família, por causa de um pensamento que você está acreditando nele, que você não questionou. A Ludiane Costa está falando assim, Aline, você falou sobre elevar a autoestima no meu trabalho, mas eu não sei qual seria esse primeiro passo. Muita gente fala que eu sou capaz de muitas coisas, mas eu não sei como alcançar isso. Ludiane, primeiramente você precisa se conhecer. Tudo passa pelo autoconhecimento. Você precisa identificar, vou te falar rapidamente aqui, mas seria muito bom se você procurasse um psicólogo, tá bom? Para você fazer uma psicoterapia, para que você trabalhasse isso. Você precisa se conhecer, saber quais são as suas qualidades, quais são as suas habilidades, porque as pessoas estão enxergando isso em você. As pessoas estão falando que você é capaz de muita coisa, mas você não está percebendo, se você não está se percebendo. A partir do momento em que você se perceber, você identificar o que você é boa, o que você consegue fazer, entender que você é única, parar de se comparar aos outros, aceitar quem você é, aceitar a sua história, crescer com as suas dores, né? Tudo isso vai te fortalecer e a sua autoestima também vai elevar. E com isso você vai conseguir também proteger as suas emoções. Quando uma pessoa vier te falar, sei lá, você é uma incompetente. E se você não acredita nela, você vai falar, eu não sou incompetente, sabe? Não sou. E você não vai acreditar nisso, você vai se proteger. Quando as pessoas não se conhecem,
as pessoas se tornam vulneráveis, elas estão abertas para qualquer ataque. Então, qualquer coisa que as pessoas vão te falar vai entrar aí e vai te causar um transtorno muito grande. Então, se conheça em primeiro lugar. E uma forma muito boa de você se conhecer é na terapia, é na psicoterapia. Lá você vai conhecer realmente, você vai se enxergar. E é maravilhoso, não é, Lidiane? Fortalecer a autoestima, acho que é um passo fundamental, porque quando você fortalece sua autoestima, nem a crítica e nem o elogio faz tanta diferença para você, porque quando a Uhum. pessoa é muito, se ela for muito elogiada, ela acaba ficando prepotente, porque ela acredita naquilo e acha que ela é a bam, bam, tá acima de tudo e fica independente, acha que é soberana. Mas se a pessoa também tem uma autoestima fragilizada, se ela recebe uma crítica, isso derruba. O valor dessa pessoa, na verdade, está na mão do outro. O Uhum. termômetro é do outro, não é a si mesmo. E quando a Isso. pessoa se percebe, o elogio vem, ok, ele agrega, ok, obrigada, mas ele não determina o que você é. A crítica vem, ok, agrega? Não, não agrega, não determina quem você é. Então, nem a crítica e nem o elogio deve determinar a nossa conduta. O que determina a Uhum. nossa conduta é o nosso autoconhecimento, a nossa segurança de quem a gente é, de que a gente é falho, sim, mas que a gente tem muita virtude e que essas virtudes têm que ser fortalecidas, ampliadas, as dificuldades melhoradas, e aí vai. Porque se você ficar na prepotência ou na vitimização, vai ser desequilibrado de novo, e você vai ficar na mão do outro, né? Aí o outro que vai determinar como que você vai agir. Então, tem pessoa que fala assim, aquela pessoa não gosta de ser abraçada, não vou abraçar. Aquela pessoa não gosta de ser beijada, não vou beijar. Ou aquela pessoa vai pensar assim de mim. Você acaba assim, se moldando de acordo com o outro. E você não tem que se moldar de acordo com o outro. Você tem que se aceitar e a pessoa aceita você ou não se ela quiser. E tudo bem. Se não aceitar, tudo bem. Se aceitar, ok, vem a mim. Né? É, Não tem essa preocupação com o outro. Tem é, muitas pessoas que estão adoecendo e a depressão e a ansiedade ataca, né, no mundo 20 milhões de pessoas. É como se fosse duas São Paulo em depressão e em ansiedade. É muita gente deprimida e ansiosa. E muitas vezes a causa está nisso. Preocupação com o outro, com o que o outro vai pensar, com o que o outro sente ao meu respeito, com o que o outro falou de mim, com o que eu vou fazer com o outro. Na verdade, a gente tem que mudar o foco. O foco está em nós mesmos, né? E não no outro. Quando o foco está em nós, a gente não vai ser egoísta. Não estou aqui propondo egoísmo. Estou aqui propondo a libertação, se conhecer sim. e na Bíblia, né? Já que aqui tá bíblico também, Uhum. amar o próximo como a si mesmo. Então você vai amar o outro na medida que você se ama, nem mais, nem menos. Não vai entregar a vida pelo outro e morrer por causa do outro, mas também não vai pisar no outro e achar que o outro é menos que você. É Uhum. equilíbrio. Amar o próximo na medida que você se ama. Aí fica tudo certo. É verdade. E com isso também você se torna uma pessoa autêntica, né? Você é você. Você para de ficar pensando, ai, será que se eu fizer isso a pessoa vai querer? Porque, como eu falo também, se eu não aprender a fazer a gestão dessa ansiedade, desse medo, dessa aceitação, eu me torno uma marionete na mão das outras pessoas. As pessoas fazem o que querem de mim, né? E aí me usam, abusam, fazem o que querem e depois ainda saem falando mal. E tem gente que quer assim, agradar todo mundo o tempo todo, porque assim eu vou ser amado, vou ser aceito. Lê do engano, você não vai ser amado e aceito porque você faz tudo o que te pedem, você vai ficar sobrecarregado, né? Então a gente precisa se cuidar também. Tem uma pergunta aqui, Median, que eu acredito que seja para você, que você estava falando muito disso. Então vocês acham que os pensamentos negativos fazem acontecer as coisas? Como assim? Você estava aí falando, né? Que quando a gente acredita, pensando negativo. Explica um pouquinho melhor aí para ela. A pergunta, deixa eu ver se eu entendi. A pergunta foi: quando a gente pensa negativo, as coisas acontecem? Isso, isso. Então, deixa eu me fazer entender. Eu disse assim, que os sentimentos não são nem negativos nem positivos. O que difere é como a gente enfrenta. Pensamentos negativos são como os pensamentos martelo. Ele vai martelando, martelando. Consequentemente, a sua atitude vai ser negativa. Então, eu não Isso. quis dizer isso.
eu não quis dizer, né? Talvez eu me fiz entender mal, mas eu não quis dizer que pensamento negativo gera coisa boa, não. Pensamento negativo vai gerar destruição, vai gerar inadequação de comportamento. Então, na verdade, é assim: o sentimento, estou sentindo. Então, tá. Então, é avaliar. A minha ansiedade, eu quero canalizar para o lado positivo e não para o negativo. Estou deprimida, estou triste, a minha tristeza tem que ser canalizada para uma auto-reflexão e para eu sair disso e não me atrapalhar. Então, o pensamento negativo não tem como dar atitude positiva. Vai Isso, dar atitude negativa. Porque é quem planta, colhe. Não tem como você isso, plantar pensamentos negativos e colher atitudes positivas. Não tem como, como você falou. O pensamento gera um sentimento que gera uma ação. Então, o isso. ciclo tem que ser quebrado. Estou pensando, opa, vou mudar o pensamento, renovar a mente, como falamos, para que o Uhum. sentimento seja genuíno, seja positivo, para que a atitude, a ação também coincida com isso tudo, né? Verdade. É isso mesmo. Olha, a Paula, a pastora Paula, você faz CrossFit com ela? Você conhece a Paula? A Paula Marra? Que ela tá aqui, minha companheira de CrossFit, aqui, ó, lá embaixo o comentário. Paula, querida psicóloga também. Paula fez, nós fizemos teatro, né, Paula? Fizemos a pós juntas. Paula, querida, seja bem-vinda. Olha, nossa live está caminhando para o final, Midian. Eu não quero que ela termine assim em cima da hora, porque vai só já quando dá um minuto já vai aqui acionando. Eu quero que você, se você quiser fechar, você quiser falar uma palavra, suas considerações finais. Já fizemos faz tempo, paramos há muito tempo. Você não está lembrando da Paula, mas ela falou que fez CrossFit com você. Paula querida. A Paula, Paula Marra. Paula Tá. querida, do meu coração. Faz tempo que a gente não se vê, né, Paula? Me lembrei Mulher, da Paula. uma mulher de Deus aí. Meninas, Eu era ruim, então. Oi? não, era ruim de CrossFit. Na verdade, eu demorei a lembrar porque do CrossFit eu ia uma vez, faltava quatro, entendeu? Entendi. Não tinha muita frequência, não. Eu não tinha nem frequência nem intensidade no CrossFit. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Gente, essa live vai ficar salva. O Instagram, ele salvou a live de ontem no IGTV. Então, vocês fiquem aí alertas se vai ser aqui. Próxima live, eu tô fazendo já é a segunda semana de lives e semana que vem também. Amanhã nós teremos uma live com uma sexóloga cristã. Vai falar sobre sexo à luz da Bíblia para casais, né? Dentro do casamento. Se você quer saber mais, amanhã nós estaremos aqui. E com a Midian, a gente marca outra, né? Porque o pessoal amou aqui, as meninas amaram. Amara, a gente vai marcar e a gente anuncia, não é, Midian? Então, muito obrigada a todas que estão aqui. Obrigada a todas pela presença. Amanhã tem live de novo aqui, 9h30. Midian, pode fechar aí a nossa live. Pode ficar à vontade. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite, a honra de estar com você, né? Vamos fazer mais lives. Eu quero Vamos. dizer para quem está assistindo que é possível ser da depressão, é possível ser da ansiedade. Nós compreendemos o momento que você está vivendo, então é normal você estar assim, mas é também possível você sair disso. Sair de uma situação de depressão, de ansiedade, para uma situação de autoestima fortalecida, de acreditar que você pode. Se você não consegue sozinha, busque ajuda. Vá, acredite, decida por fazer isso, decida por mudar modo de pensar e seja sempre muito feliz, porque Deus tem muito para você. Há um propósito na sua vida, há um propósito de você estar vivo. Então, viva com intensidade, com saúde mental, emocional e espiritual. Amém. Física, né? Que é importante Uhum. também nesse saúde física. É verdade. Boa noite. Corpo, alma e espírito, né? Nós precisamos estar saudáveis em todos os lugares. Meninas, Foi ó. ótimo essa live com você, viu? Oi? Foi ótimo fazer essa live com você. Vamos Pra mim fazer mais. também, eu amei. Foi bom demais. Ó, que aí as meninas amando. Letícia, querida, minha mãe aqui, ó, Nadia, pastora Nadia, a Daniela, a Robélia. Cadê? A Edna, querida. Deixa eu falar os nomes aqui até terminar aqui, gente. Pastora Zenilde, Nana, Aline, Vanessa. Oi, Vanessa, tá boa? Que bom te ter aqui.
Deixa eu ver quem mais que eu não falei o nome, gente. Obrigado pela presença, a Gisele, muitas pessoas aqui fazendo parte dessa live, abrilhantando a nossa live aqui. Agradeço a todas vocês. Agora tá acabando mesmo, o Instagram já vai fechar aqui a nossa live. Tenha uma boa noite. E se tiverem perguntas que a gente não respondeu, pode mandar aqui pra gente que a gente responde, tá? Lá no particular de cada uma, tá bom? Um beijo, boa noite, obrigada, gente. Fiquem com Deus. Tchau!